Um aspecto que é importante abordar é que a União Europeia não é esse carneiro disfarçado que anda por aí a passear. É que o Lenin também escreveu, num artigo posterior àqueles dois que foram aqui citados, que os Estados Unidos da Europa são a guerra. E o elemento de guerra que está já em progresso não é aqui citado por ninguém. Porque parece que a gente vive no melhor dos mundos. Não se esqueçam, foi a União Europeia que fez todo o assalto ao norte da África, foi feito pela União Europeia, pelo imperialismo americano. Portanto, o que o Rommel não conseguiu no norte da África, a senhora chancelerina Merkel já conseguiu, parcialmente. A guerra já começou também na Ucrânia. E ninguém sabe onde é que vai parar. Mas a guerra, para poder estender-se à União Europeia, teve que começar primeiro do que ela própria. Primeiro do que o euro, que foi a guerra dos Balcãs. Uma necessidade da Alemanha chegar ao Mediterrâneo. Portanto, tudo isto é guerra. Desde que se deixou de ter a Comunidade Económica Europeia e se passou a ter a União Europeia, ainda não tivemos um momento sem guerra na Europa. E parece que as pessoas não se preocupam com isto, exceto quando elas chegar cá. Ou chegar à Grécia, como vai acontecer provavelmente dentro de breve tempo. Portanto, a história da guerra, nós temos que estar preparados para ela, isto é, para lutar contra ela e não fazer a guerra do imperialismo alemão. A Alemanha e a União Europeia atual não é outra coisa senão o Império Alemão. Já em 3 guerras que fez em 150 anos, e destruindo a Europa toda. 1870, 1914-18, 1939-45 e agora. Esta ainda está a começar. E parece que ninguém quer ver o óbvio. Toda a gente fala em euro, o euro é uma boa moeda, traz-se no bolso, 30, mas ninguém se preocupa com mais nada. Só quando estivermos todos envolvidos numa guerra do pescoço, então é que se vai ver quais foram os erros que se cometeram e vai-se ver o que é que os que venderam o país, onde é que se colocarão nessa altura os que venderam o país até agora. Mas o euro também tem uma história de luta de classes. O euro não é apenas uma questão monetária, é uma questão política e é o preço que nós recebemos por ter vendido a nossa classe operária. Nós vendemos os operários e deixamos de ter a força da revolução. E eles tentaram mudar para cá o euro para fazer o que quiserem fazer e já estão a fazer na Grécia. Os senhores já estão a ver o que é que estão a fazer na Grécia. Portanto, o problema aqui é que este euro tem uma dupla faceta. Uma das facetas é que serve para acumular o capital fixo. Isto é, serve para investir. E outra das facetas é que serve para roubar. Estas duas facetas nunca são vistas por ninguém. Ou só vista uma delas, ou então nem sequer se fala em nenhuma delas. Também queria chamar a atenção do exemplo da Grécia. Porque, como dizia um poeta latino, quando se fala da Grécia é de nós que estamos a falar. Para citar essa imagem poética, adotada a outras circunstâncias, mas parafraseando o poeta, quando se fala da Grécia é de nós que estamos a falar. Ora, os senhores já viram o que é que aconteceu na Grécia neste momento? Vocês sabem como é que vive um grego hoje? Um grego hoje não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para tratar-se, não tem dinheiro para deslocar-se. A Grécia está neste momento num estado de pavorosa desregulamentação. E é com essa base que eles vão tentar fazer vergar o Syriza, esse partido médico que tanta gente gosta dele, sem ver as consequências da política desse partido. Mas, evidentemente, é assim que vive a Grécia. A Grécia está de joelhos. A Grécia foi arrombada pela União Europeia. Foi roubada e arrombada. E os partidos que têm não estão à altura dos acontecimentos. Porque não se pode ganhar umas eleições sem prometer sair do euro. Os países pobres da União Europeia, que correspondem à orla do Mediterrâneo, estão contra o resto do Império Alemão. Estiveram toda a vida em que houve o Império Alemão, em 200 anos, e vão continuar a estar agora. Não há forma de dar conta disto. É preciso ler o Brodel, é preciso ler as pessoas que conhecem o que é a história, para perceber o que é que se está a passar. Senão ninguém sabe o que é que se está a passar. Ora, muito bem. Se a Grécia pensava há uma semana que era melhor não sair do euro, eu gostaria de ver
se fosse feito na próxima segunda-feira o referendo, o que é que a Grécia ia dizer da saída do euro? Porque agora que a Grécia está a perceber porque é que o euro é uma mordaça. Agora que está a perceber. E os senhores lembram-se de uma coisa, nunca se esqueçam disto. Quando foi criado o Banco Central Europeu, ele era a união de todos os bancos europeus. E por isso, os bancos europeus deixavam de emitir moeda, mas o Banco Central emitiria a moeda necessária para os bancos europeus poderem trabalhar. E neste momento o que eles fazem é que eles não dão dinheiro, como nos termos do acordo que assinaram deviam dar, para a Grécia fazer, o seu curso normal do comércio interno. Portanto, eles liquidaram a Grécia. Eles querem que a Grécia seja um exemplo para todos nós. Eles querem que o povo português trema só de ouvir falar na Grécia. Se ajoelhe só de ouvir falar na Grécia. E que em vez de criar um partido a sério, quer criar um Siriza, isto é, uma cambada de bandalhos, que são à esquerda dos outros que deram cabo da Grécia, mas que não estão à altura dos acontecimentos. É preciso romper com a Alemanha. É preciso romper com a Europa. É preciso romper com a União Europeia. É preciso romper com o euro. E só um partido nestas condições é que pode chegar algum dia a ter a estima do seu povo. E isto é uma coisa que não fui aqui bem clarificado. Eu quis chamar problemas ao debate, não para criar medo, porque nós precisamos de não ter medo. O que eles estão é querer meter-nos medo. Diz não façam nada, porque senão vão acabar como Siriza. Os senhores não façam nada, senão vão acabar a levantar 60 euros por dia, se tiverem 60 euros para levantar. É isto que está aqui em causa. E é contra isto que a gente tem que lutar. Sim, nós estamos do lado dos gregos, mas aquele governo dos gregos não serve para nós. Tem que ser outro. E também não serve para a Grécia. E isso a gente já vai ver. Lembra-se de uma coisa, os gregos nunca cedem. Os gregos, desde que estão numa situação que pensam que é o estreito das Termópilas, morrem todos, mas não cedem. Lembra-se disto. Nós tínhamos uma costela dessa resistência na nossa história. Nós também não cedemos. Mas temos uma outra dificuldade, é que cedimos muito antes de levantar o cabelo. Temos também uma outra característica. A característica é que vamos aceitando as coisas e só quando já não é possível mais é que alguém levanta o cabelo. E nunca é às Forças Armadas. É sempre o povo. Sempre o povo. Nós precisamos sair do euro. Isso é uma questão de liberdade do nosso país, da autonomia e independência do nosso país. Se nós não sairmos do euro, vamos passar a vida a engraxar e a lamber as botas do imperialismo alemão. Não há alternativa aqui. Não me interessa saber o que é que diz o PCP. Não me interessa saber o que é que dizem os outros partidos. Interessa-me saber que esses partidos estão, de uma forma geral, do lado do imperialismo alemão. De uma forma geral. Alguns mais, menos. Mas não é o caso do PS, que nem quer discutir. Eu assisti outro dia a um debate na SEDES, em que o PS e o PSD queriam proibir que se falasse na dívida nesse debate. Não falem nisso, porque cada vez que se fala na dívida aumentam os impostos, aumentam os juros, aumenta tudo, diz que a gente fala na dívida. Ora bem, nós temos que falar na dívida. E temos que falar na dívida para dizer que não a pagamos, para dizer que queremos sair do euro, para dizer que queremos uma nova moeda e para dizer que há outro caminho. Ora, é preciso ver que eu também sou contra aqueles que acham que se deve pedir ajuda à Alemanha para sair do euro. Eu acho que se deve sair ao coice. Não é pedir ajuda, é sair ao coice. Isto é, sair de uma ruptura. E essa ruptura, a classe operária portuguesa é fraca para fazê-la, mas os patriotas são suficientes para fazê-la. E essa ruptura permite-nos criar, com as condições que nós temos, permite-nos criar um país novo e um país com capacidade de aliar-se a uma quantidade de países no mundo. Os senhores não se esqueçam de uma coisa. Os senhores sabem quais são os grandes países asiáticos? São, a maior parte, países mais pequenos que Portugal. Os grandes países, os tigres asiáticos do desenvolvimento económico capitalista, são, tirando o caso da China e tirando o caso do Japão, que aliás está de rastro, tirando o caso da China, são países ainda mais pequenos do que nós. E conseguiram fazer o seu desenvolvimento económico numa primeira fase de acumulação, que tem os seus, também se pagou caro, não é? Também os operários também pagaram caro, mas conseguiram. E nós também temos ligações. Temos ligações aos países de expressão portuguesa, que têm também ligações connosco,
E temos vamos passar a ter ligações num pé de igualdade. Vai precisar mais o Brasil de nós do que nós do Brasil. Vai precisar mais a África de nós do que nós da África. E não faltam muitos séculos para ver isso. Talvez 50 anos. Já não estamos a maior parte cá para ver isso. Mas alguns ainda vão estar e vão se lembrar desta sessão.